Como a gente tem ouvido e visto, claro que o Brasil definitivamente não é para amadores. Então, foi depois do texto sobre a taxação das blusinhas, que segue dando o que falar, o texto ter saído da pauta, não é que os senadores conseguiram se articular para aprovar a cobrança sobre as compras de até $50 nos sites estrangeiros? E um detalhe, tá? Importantíssimo para a gente ressaltar aqui. Como o projeto é visto como impopular, com os eleitores principalmente, obviamente, a votação teve caráter simbólico, ou seja, ninguém sabe o nome dos senadores que votaram a favor ou votaram contra a nova taxa. Vamos entender o porquê disso, claro, fazendo o nosso giro na capital, ouvindo os ecos do Congresso Nacional com Luciana Verdolim, para entender qual será o próximo passo sobre esse tema tão polêmico. Bom dia, Luciana. Bom dia, Marinho. Bom dia quem está no estúdio, quem está acompanhando a gente. Olha, a polêmica ainda não acabou não, porque vai precisar voltar para a Câmara, não por conta dessa taxação de $50, mas porque os senadores, eles fizeram alteração no projeto original, que trata, na verdade, de incentivos à indústria automobilística. Aí foram colocados vários jabutis, que são projetos que não têm nada a ver com a matéria em si. A taxação das compras importadas não tem a ver com a indústria automobilística, por isso costuma se chamar de jabuti lá dentro do Congresso Nacional. Tinha sido retirada essa possibilidade do projeto, os senadores votaram em plenário a questão do mover, né, que é o incentivo à indústria automobilística, e foi feito um destaque exatamente da questão envolvendo a taxação das compras de até $50. E essa taxação foi aprovada em votação simbólica, que é aquela em que o presidente da Casa, tanto da Câmara quanto do Senado, apenas diz que os parlamentares que concordam fiquem como estão e a questão é aprovada rapidamente. Isso acontece quando existe acordo dentro do Congresso Nacional ou quando deputados e senadores não querem colocar digital na proposta. Por que no caso do Senado? Porque os senadores, em ano eleitoral, aí eles têm vários apoios, né? Eles apoiam vários candidatos nos estados, não querem se indispor com a população, que é contra a taxação, mas não querem se dispor também com a indústria que reclama do que chama de concorrência desleal com os produtos importados. Então, o projeto volta para a Câmara, a expectativa é de que seja aprovado e vem para a sanção aqui do presidente Lula no Palácio do Planalto. O presidente já disse que ele gostaria de vetar a proposta, mas lá no Senado Federal, o líder na casa, o senador Jacques Wagner, já avisou que Lula não vetaria, exatamente para cumprir um acordo que foi fixado aí com as lideranças da base aliada lá no Congresso Nacional. O Ministério da Fazenda gosta da ideia. Não é nada, é uma arrecadação extra de algo em torno de R$4 bilhões até o fim do ano que vem. Então, o ministro Fernando Haddad, ele gosta da taxação. Ele diz que é preciso equiparar os produtos nacionais aos produtos importados. Então, nada mais justo que se a taxação para produtos nacionais que tenha também para os importados. Então, expectativa é de que venha aqui para o Palácio do Planalto a possibilidade de veto. O presidente Lula já disse que poderia vetar, mas um acordo garante que vai ser sancionado sem maiores problemas. A equipe econômica fica satisfeita, para o consumidor aí é mais complicado, né? Porque aí teria uma taxação de 20% impostos federais, mais 17% de ICMS, que é o imposto estadual. Minha querida Luciana Verdolim, obrigado pelas atualizações, segue dando o que falar e vamos ouvir, claro, o que a nossa bancada pensa sobre isso. Ô Mota, ao contrário das blusinhas importadas, que sempre demoram uma eternidade para chegar em terra Brasília para o consumidor, que pagou caro, vai pagar mais caro, o imposto, esse sim, sempre chega rápido e vai chegar rápido. Mota, o que você está achando aí dessa novela? O mais importante foi a última frase da Luciana, né? O consumidor se ferra nessa história, mas isso é só um detalhe. Importante é o que o ministro acha, o que o governo acha, o que os parlamentares acham, mas não tiveram coragem de votar colocando a sua cara. Eu não conheço ninguém que seja mais contra imposto do que eu. Marinho, eu acho que nem humano é tão anti-imposto quanto eu sou. Agora, eu já disse aqui, né? Os varejistas e fabricantes nacionais levantaram um ponto importante. Existe uma assimetria. Essa assimetria deveria ser corrigida pela redução de impostos nacionais, não pelo aumento de impostos nas compras que vêm de fora.
mas isso é um processo complicadíssimo. A gente está indo para uma reforma tributária. E olha, tem uma situação muito parecida acontecendo no mercado de pneus. Estão discutindo o aumento do imposto de importação de pneus. Então, é uma coisa atrás da outra. Então, eu termino dizendo o seguinte: não existe imposto bom. Imposto significa sempre menos concorrência, preços maiores para o consumidor. É isso aí, Mota, abrindo a discussão também. Mano Ferreira, essa é uma você... competição boa. Quem não gosta mais. Vamos, não, agora não tira quem odeia mais. Para todo mundo que está nos assistindo, podem turbinar no chat a opinião de vocês. Quem gosta menos de imposto, Mota ou Mano? Mano ou Mota? Fiquem à vontade. Achei até sonora o nome da competição aqui, mas vai, Mano. Advogando em causa própria, vai que é tua. Vamos lá. Um ponto que eu acho fundamental de destacar. Lula está adotando a estratégia Ronaldinho Gaúcho. Olha para um lado, age para o outro. É disso que se trata. Ele sinaliza publicamente para tentar não se queimar com o seu eleitor de que é contra a taxação, mas, na prática, o seu governo age a favor da taxação. Foi o líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, o autor do destaque que incluiu a votação da taxação das compras chinesas. Então, não podemos nos enganar. O fato é que o governo está trabalhando, sim, pela taxação, mas não está trabalhando sozinho. Tivemos discursos constrangedores, inclusive o senador Jorge Seif, pelo amor de Deus. Que vergonha para... Temos que ser estadistas! Exato. Estadistas, taxando vocês. Aquilo deu enfim... mexe com meus sentimentos mais profundos, mais primitivos, para citar Roberto Jefferson. É muito triste que a gente veja alguém que se diz defensor de ideias liberais simplesmente defendendo o protecionismo e a proteção à indústria nacional, com esse discurso mais atrasado que existe, o discurso getulista, um discurso que é lamentável, e quem perde com isso é o cidadão brasileiro, é o consumidor, somos eu e você que está nos assistindo. Boa, Mano, contundente como sempre. Telhado, e você, como é que você está vendo essa situação toda? Primeiro, eu acho um desaforo o parlamentar, seja deputado federal, senador, ter medo de se posicionar. O cara se elegeu para quê? Ele recebeu o voto de confiança do cidadão para se posicionar. Acabou a era do em cima do muro. Isso aí não cabe mais no Brasil hoje em dia. Você tem que ter um lado, você tem que estar posicionado. Sobre a taxação, é claro que também acredito que não seja o melhor caminho. Só de impostos federais, o segmento contribui com 35% de impostos federais. O segmento brasileiro, a indústria brasileira. Será que não tinha como diminuir essa oneração ao setor para que sim desse uma competição mais justa? Tem que aumentar ou tem que criar uma taxação para o consumidor que vai arcar com isso no final? Mas de fato não é surpresa, porque eu me lembro quando, por exemplo, tivemos uma prefeita do PT aqui em São Paulo, o apelido dela era Mar Taxa, porque criava taxas. Futura vice-prefeita? Futura vice-prefeita. Será? Só que não. Deixa eu bater na madeira aqui 3 vezes. Não tem madeira. Não tem, mas enfim. Aqui. Mas enfim, então não é novidade para o governo PT. Eles estão numa sanha arrecadatória, a gente já falou isso em vários programas, e continua, e continua, e continua.